Olá, meu nome é Luciana Lima, eu sou aluna do programa de mestrado em sustentabilidade da PUC Campinas e sou bolsista CAPES. O tema da minha pesquisa é a participação social como meio para o desenvolvimento sustentável e tem como propósito refletir os obstáculos que a participação social detém e demonstrar ser a participação um instrumento essencial para a promoção do desenvolvimento local sustentável. Nesse ensaio, eu introduzo o tema através de uma reflexão acerca do desenvolvimento enquanto processo histórico e a sua conceituação, e o advento do desenvolvimento local como resultado da crise do Estado de 1970, a substituição do Fordismo pelo Toyotismo, passando a ser o lugar, o locus do desenvolvimento. No entanto, para se assegurar um desenvolvimento includente, sustentado e sustentável, verifica-se que a participação social é fundamental. O desenvolvimento local, assim, implica uma mudança sociocultural profunda que concretize a democracia, a justiça e o bem-estar social, assim como a conservação ambiental, como fortalecimento do capital social, ambiental e político institucional. No Brasil, o desenvolvimento local ele foi institucionalizado com a Constituição Federal de 1988, em um longo processo de descentralização que ainda não se findou no país. Verifica-se que o fomento e o fortalecimento do desenvolvimento local ele é feito pela sociedade civil, através de organizações não governamentais e por governos municipais, que estão entrelaçados em cooperação, através de redes e empreendedorismo. Observa-se que a sustentabilidade social, atrelada ao desenvolvimento, corrobora na inclusão e diminuição das desigualdades sociais, tanto locais quanto regionais e transnacionais, enquanto a sustentabilidade política fortalece a democracia, a ética, a transparência, no sentido de governança, e o respeito às liberdades, isso conforme o professor Sachs. Ademais, a democratização das decisões a nível local tem enorme influência benéfica para o sucesso do desenvolvimento, conforme o professor Ladislau. Assim, não fica difícil constatar que o desenvolvimento local é um processo endógeno de mudanças, no sentido de que é conduzido pelos atores locais, dotando-se o desenvolvimento de um perfil mais humanista e ecológico, em que a pessoa humana é tanto o agente quanto o próprio beneficiário. Diante disso, a participação social é elemento principal no estabelecimento do capital social e político institucional, que são vetores primordiais ao estabelecimento dos vínculos entre os elos da rede que compõem o desenvolvimento local de determinado coletivo. É nesse sentido que abordar o desenvolvimento local e seus vetores, como o capital social e o político institucional, significa conferir à participação social o seu verdadeiro papel. Qual é o requisito imprescindível ao exercício da cidadania na construção de um Estado democrático de direito, do direito das gentes. No entanto, mesmo tendo um papel tão importante, a participação social sofre inúmeros impedimentos, obstáculos. E a maior parte desses impedimentos tem raízes oligárquicas, clientelistas e mandonistas. Segundo Freitas, o modelo de gestão brasileiro ele é predominantemente tradicional e conservador. A condução da coisa pública tem sido operada historicamente pelas lideranças políticas de uma forma patrimonial, administrando os interesses coletivos mediante práticas clientelistas, com pouca transparência, sem abrir espaço para uma participação efetiva da população e que possa ser legitimamente representada, elaborando seus próprios projetos.
Essas práticas persistem como vias de obtenção de recursos e poder, favorecendo a mercantilização e a inoperância das políticas públicas. Uma das saídas a essas práticas tradicionais e conservadoras é justamente a criação de ferramentas, meios e trilhas para a participação popular no país acontecer. Há relatos na bibliografia pesquisada de que a participação social no Brasil ela não é considerada no processo decisório dos projetos, prevalecendo sobre o interesse da população os objetivos políticos e econômicos de grupos dominantes. Porém, há também relatos nessa pesquisa de que a má preparação e o amadorismo por parte dos protagonistas sociais e representantes do movimento comunitário pesa muito para que essa participação social ela fique ela se inviabilize, né? Outra questão é que a participação social ela apenas acontece nas etapas finais do projeto, em que não houve tempo e condição suficiente de amadurecimento e consolidação do processo para uma decisão coletiva. Ora, segundo Amartya Sen, para o direito ao desenvolvimento, a liberdade que garante a participação social é seu principal fim e meio. Nesse intuito, a participação social ela é imprescindível como capacidade participativa das pessoas e de suas comunidades, no sentido de exercício de suas liberdades substantivas. Por isso, não é incorreto afirmar que a liberdade de participação e de escolha se coaduna com a proposta do desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen. Na verdade, o engajamento da sociedade civil com alto nível de capital social mitiga as condutas oportunistas de políticas partidárias e concentradoras de grupos dominantes locais, tornando-se uma alternativa viável para uma mudança paradigmática do sistema conservador tradicional do nosso país. Para um espaço com condições democráticas, igualitárias e sinérgicas aos diversos agentes e protagonistas. Diante disso, conclui-se que a participação social oferece meio inovador e confiável de garantir o desenvolvimento local e a atuação do governo local estritamente dentro daquilo que lhe cabe, direcionado apenas para o bem-estar e o progresso da comunidade. Tendo isso em vista, conclui-se que, com a pesquisa, que, primeiro, pensar o desenvolvimento local sustentável requer a compreensão de suas múltiplas dimensões, tais como a econômica, a social, a cultural, ambiental e a participação social. Sem participação social, não há desenvolvimento local sustentável. Portanto, desenvolvimento local sustentável exige aperfeiçoar os padrões de relacionamento entre os diversos atores sociais. Para isso, existe a necessidade urgente de superar conflitos e de se articular esforços em torno dos projetos de interesse comum. Além do mais, cabe aos atores sociais assumir o seu protagonismo e desenvolver sua capacidade de propor iniciativas socioeconômicas. Para isso, é necessário e essencial educação e capacitação técnica desses atores sociais. O poder público deve ser articulador e facilitador das ações e projetos de desenvolvimento socioeconômico. Necessário também que ele garanta a participação e os direitos iguais para todos os grupos da sociedade. A cidadania no país, ela deve ser experienciada pela maioria da população. Daí a necessidade de se estabelecer uma nova cultura política democrática no país. E por fim, para alcançar o desenvolvimento local sustentável, precisamos criar mecanismos de governança. A governança enfatiza o papel dos cidadãos no processo político, a participação democrática, partindo
da identificação dos problemas, a formulação, implementação e avaliação dos resultados. Nesse sentido, deve-se privilegiar os interesses coletivos e não os individuais. É isso.